Todos os dias, inúmeras mulheres se veem frustradas com o seu peso, com o seu corpo, porque elas estão ali presas numa situação em que elas conseguem perder peso, alcançar aquele objetivo que elas querem, mas logo depois elas se veem recuperando todo o peso perdido e algumas vezes até mais. E elas já não sabem mais o que fazer. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. O que acontece com o nosso corpo, o que acontece na nossa mente, para que esse resultado ele não se mantenha e muitas vezes até perca o sentido. Na nossa live de quarta, na nossa quarta live, nossa, a gente já tá na quarta live desse processo, desse projeto, na verdade, em que eu me comprometi a vir aqui falar com você para te ajudar ainda esse ano a construir a alimentação saudável que você merece, que você deseja, que você quer. Então, eu estou aqui feliz por estarmos juntas mais uma vez e agora, já se encaminhando aqui para o final, né? A gente já tá na penúltima quarta-feira de novembro. Na próxima, a gente encerra esse projeto que eu tô adorando fazer, porque quando eu falo com você, quando eu estudo para vir aqui, né, trazer os casos, trazer da experiência do consultório, do grupo, eu também vou aprendendo, vou revivendo, vou aprendendo e vou treinando o meu olhar para quando a gente estiver assim uma de frente para outra, eu ter essa sensibilidade de entender o que você está passando, ter essa sensibilidade de poder te ajudar mesmo no que você necessita. Olá! Oi, Vanessa, obrigada, querida. Futura Nutri, estamos aí, né? Sei que você vem me acompanhando aí, a gente tá juntas. Que bom que você tá aqui hoje, ao vivo, tá bom? Então, aproveita aqui o que a gente está conversando hoje, que é justamente a proposta é essa, falar o que você precisa saber antes de você iniciar a sua próxima dieta. E se na sua cabeça tem esse objetivo, né, de em 2003, eu vou perder peso, eu vou emagrecer X. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que você precisa olhar, para onde você precisa olhar, para que realmente você alcance esse peso e alcançando, consiga manter. Porque o que eu mais vejo é mulheres que conseguem, de repente, emagrecer para entrar num vestido, para entrar num biquíni ali, para aproveitar o verão, mas depois isso passa e o peso volta mais além, né? Volta além do que foi perdido e essa mulher se vê frustrada. E como esse ciclo, ela só vê esse caminho, ela se sente até exausta, né? Exaurida ali por estar tentando, é como se ela estivesse tentando enxugar gelo. Então, isso é cansativo, isso é frustrante realmente. Então, hoje eu quero aqui, trazer para vocês exatamente onde está o erro. Onde está o erro da maior parte das pessoas, né, que não conseguem manter o peso perdido. Então, a situação é essa. Quais que são os motivos desse reganho? O que faz, né? Poxa, eu já alcancei. Eu tô aqui, consegui perder esse peso, eu me esforcei, eu me dediquei. Por que eu não consegui manter? O que a gente pode fazer para romper esse ciclo? A gente vai conversar sobre isso detalhadamente hoje. Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo aqui, tá? E algum comentário. Então, a gente pode começar pensando assim, todo mundo conhece, se não conhece, é a própria pessoa, né? Que era magra, que tinha um corpo ok, não vamos dizer que era aquela pessoa magérrima, mas era uma pessoa magra, ou até magérrima, mas que tinha um corpo, sabe, não tinha problemas nenhuma questão, mas ela, por algum motivo, decidiu fazer dieta. Então, ela decidiu fazer dieta ou para perder a barriga, para ficar com aquela barriga chapada, sabe? Ou então para diminuir o culote que estava incomodando, passou a incomodar em uma determinada fase da vida. Ou, como dizem por aí, porque é mulher e dizem que mulher sempre quer perder 3 quilinhos.
a gente sabe de onde vem essa ideia, né? De que mulher, ela sempre quer, sempre tá ali buscando ser mais magra. Então, isso vai permeando a nossa mente, essa ideia de corpo perfeito, essa ideia de ter que atender a uma expectativa que muitas vezes não é nossa, e a gente vai conversar sobre isso. Então, quem disse? Às vezes é um comentário que a gente ouve na própria infância, um comentário que a gente ouve na adolescência, que vai despertando o nosso olhar para enxergar coisas no nosso corpo e se preocupar com essas coisas que a gente antes passava assim despercebido. Ok, a minha barriga. Aqui, ó, tem órgãos. E esses órgãos estão aqui acolhidinhos e isso faz ter um volume. Mas aí a gente ouve algo, ou vê alguma coisa. Opa, então a minha barriga tá errada? Ela tem que ser retinha ali. Então eu não posso, de certa forma, deixar evidente os órgãos que eu tenho. Como que é isso? Aí começa, né? A celulite e o culote, que às vezes é de uma fase da mulher ali, por questões hormonais, então tá acumulando mais e tá passando por um período de amadurecimento, mas isso é visto como algo ruim, como algo que não deveria acontecer. E a gente se vê nessa de, não, então vamos fazer uma dieta aqui para resolver essa situação. Então, tá, vai lá, pega uma dieta de algum lugar, ou até mesmo vai num nutricionista, numa nutricionista, e recebe a dieta, e começa a fazer a dieta. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela pula refeições. Se a gente for pensar numa pessoa que tá pegando uma dieta ali que ela viu na internet, porque eu acredito, espero não estar enganada, que nenhum nutricionista orienta pular a refeição, né? Pelo contrário. Mas pode acontecer da pessoa ela achar que ela precisa pular refeições, ela precisa substituir uma comida X por uma comida Y. Isso acontece. Até mesmo sendo acompanhada por Nutri, né? Substituir uma refeição por um shake. Vocês já ouviram isso? Ou já fizeram isso? Pois é. E aí essa mulher, então, vai nesse processo com as dietas de restrição e ela realmente perde peso. Ela chega no peso, uau, perdi esse peso, era o que eu queria pra mim, era o que eu queria pra minha vida. Cheguei no peso que eu desejava. Ok, chegou. Só que o que essa mulher não sabe, o que essa mulher não consegue enxergar quando ela tá lá pulando refeição, quando ela tá lá fazendo uma restrição, deixando de comer, né, procurando comer menos, quando ela está substituindo a refeição, a comida por um shake, ela não sabe e ninguém conta pra ela que essa perda de peso que foi acentuada e num curto intervalo de tempo, porque é assim, né? A gente não quer perder 3 quilos, 5, 10, que seja, em alguns meses, não, em algumas semanas, em alguns dias, se puder. Então, essa redução de peso acentuada em pouquíssimo tempo dá um baque no corpo, dá um baque tão forte no corpo que ele não entende se essa perda de peso tá sendo porque essa mulher, ela tá passando por uma escassez real de comida, tipo, ela tá numa guerra, não tem mantimentos, não tem comida, e aí ela tá passando fome, ou ela tá ali se restringindo, fazendo a dieta para perder a barriga, para a barriga ficar melhor para uma foto. O corpo, ele não faz essa distinção. E por não fazer essa distinção, ele começa ali a entender, a interpretar que esse corpo, ele tá em perigo. Meu Deus, ele tá em perigo. E por ele estar em perigo, o que sabiamente, porque o nosso corpo, ele é sábio, o que ele faz? Ele vai lá e faz com que o nosso organismo se adapte
para protegê-lo, para defendê-lo. E a gente fica brigando, ai, eu perco peso, mas eu ganho de novo, ai, agora eu tô aqui com essa dificuldade de perder. Antes eu perdi assim, ó, agora eu já não sei mais, eu quase não como. Eu já como muito pouco, mesmo assim eu não tô mais perdendo peso. Ou eu não como quase nada e mesmo assim eu continuo aqui ganhando peso. Já ouviu ou já passou por isso? Pois é o nosso corpo tentando nos proteger dessa escassez que a gente mesmo está se impondo. E aí vai falar, não, mas Luciana, como assim? Eu não posso, então, querer emagrecer? Eu não posso emagrecer? Pode. Mas aqui a gente está falando de um emagrecimento que acontece de uma forma muito acentuada e num tempo muito pequeno. E com uma restrição de nutrientes, uma restrição de energia, oferecendo, então é uma alimentação que oferece menos do que o corpo precisa. E a gente, quando é um processo de emagrecimento saudável, a gente não oferece menos do que o corpo precisa. A gente oferece o que o corpo está necessitando. Porque não é o oferecer o que o corpo está necessitando que vai fazer com que ele ganhe peso em excesso. Não, ele vai ganhar peso em excesso por outras circunstâncias. Mas não porque você está oferecendo o que ele necessita. De uma forma equilibrada, de uma forma balanceada. Não é isso. Só que quando a gente pensa em fazer a restrição, essa restrição que eu tô falando aqui, esse equilíbrio, esse balanceamento, ele não existe. Então o corpo ele tá em perigo, sim. Ele entende que ele tá em perigo. Então quando quem já passou por isso, eu coloquei aqui 3 situações no meu roteiro para trazer para vocês, não esquecer. Quem já passou por isso? Iniciou uma dieta, uma restrição. E aí já começa. Meu Deus, justo agora que eu tô começando essa dieta, que eu tô fazendo essa dieta, eu começo a pensar mais em comida. Aí fica lá, os pensamentos em comida. Ou então, meu Deus, eu comecei a dieta tem 2 dias e eu não paro de pensar em doce. Essa é bem comum, né? Aí fica ali, caraca, essa vontade de comer doce, essa vontade que eu não sei de onde vem, eu não tava assim antes, foi só eu começar. Parece até uma coisa, né? Pra eu não conseguir, mas eu vou manter o foco. Ou então, fica brigando porque tá acumulando gordura, né? Nessa de fazer dieta e ganhar, recuperar o peso, vai acumulando mais gordura na cintura, nas coxas. E tudo isso é um mecanismo de defesa. Porque se a gente está oferecendo menos do que o corpo precisa, ele vai, de alguma forma, sinalizar, Lu, tá faltando nutriente, tá faltando energia. Como é que ele sinaliza isso? Aumentando a vontade de comer, aumenta a fome, aumenta os pensamentos em comida, doce, porque doce é uma fonte de energia, além do prazer, né? E aí você fica ali. E além disso, vai acumulando mais gordura do que antes. E isso explica porque algumas mulheres, elas se veem nesse processo de perder peso, ganhar peso, e quando se deparam, eu até coloquei isso lá nos meus stories, para vocês olharem, quando elas veem, caramba, além de ter recuperado peso, eu tô com mais peso do que quando eu comecei a fazer a primeira dieta. Porque a gordura ali, nas coxas, às vezes nos braços, às vezes na cintura, às vezes no bumbum, né? Vai ser uma forma do corpo estocar energia. Porque como ele está sendo submetido a esses períodos de restrição, ele acaba
encontrando meios de estocar essa energia, porque ele está em perigo, então ele precisa disso para sobreviver. Então, na verdade, tudo isso é uma forma de manter você viva. É uma forma de manter o seu corpo funcionando. É a sobrevivência. E não adianta brigar com isso. A gente precisa fazer um outro caminho. Emagrecer, se esse é o objetivo, ok. Mas existe um caminho em que você pode sim emagrecer, você vai conseguir emagrecer, mas sem ativar esses mecanismos adaptativos do teu corpo. Pelo contrário. E para isso você precisa de um caminho que deixe o seu corpo seguro. Então, é sim um processo de emagrecimento saudável, porque ele vai tornar esse percurso, né, o que você vai fazer mais equilibrado, mais tranquilo. O seu corpo ele vai se sentir mais seguro, porque não é sobre dar menos do que ele precisa, mas é sobre dar o suficiente, o que ele precisa para sobreviver, o que ele precisa para viver e você fazer as suas atividades, enfim. Aquelas mais básicas, aquelas mais elaboradas. E aí, eu trouxe um outro ponto que é importante a gente pensar antes de você começar a próxima dieta. É que olhar só para o número, só para o peso, o número ali na balança, é um risco muito grande que você está correndo. Então, vamos traduzir isso. Imagina, pensar assim, uma mulher que ela tá pensando, eu tô com X peso e quero ali perder 3, quero perder 5, quero perder 10, 15 quilos. Se ela ficar focada só no número, na balança, o quanto que ela quer perder, o quanto que ela tá, o quanto que ela quer perder, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai pensar em parar de comer o doce, que é uma das primeiras coisas. Parar de comer o doce, ela vai pensar em tirar o arroz branco, substituir pelo integral. Ela vai pensar em cortar o pão. E aí, o que eu posso colocar aqui no lugar do pão? Ela vai pensar, ou ela vai simplesmente cortar. Não vai nem fazer essa reflexão. Ela vai pensar em entrar na academia e todos os dias treinar. Porque a meta dela é aquele número. Aí tá, vamos pensar, o doce. Ok, ela tá comendo em exagero, ela quer cortar, percebeu isso, né? Só que quando a gente tá com esse foco só no número, na balança, a gente não consegue enxergar além. Então, ok, tem a questão do doce, tem a questão do arroz que tá comendo mais do que a saciedade, tem a questão do pão que também tá entrando ali com uma frequência maior do que a desejada. Tem a questão do sedentarismo, né? Não tá indo, não tá fazendo atividade. Ok. Mas você não olhar além disso, para além disso, é muito complicado. Então, essa mulher, ela vai ficar ela vai estar impedida de avaliar o que tá levando ela a exagerar com a comida, com o doce. Por qual motivo que ela tá ultrapassando o limite dela de saciedade? Será que é porque ela não sabe identificar quando é o momento confortável dela parar de comer? Ou será que é porque ela até identifica, mas ela continua? Percebe que são respostas diferentes e vão demandar um trabalho diferente. Mas se ela ficar focada só no número na balança, ela não vai se tocar sobre isso. E aí ela vai passar por esse período de restrição e logo depois vai voltar tudo ao normal. Porque a causa real do problema, ela não vai ter solucionado, ela não vai conseguir. Então, vamos seguindo um pouquinho. Se ela fica muito focada ali no número, na balança, ela não consegue investigar, ela não consegue analisar de fato
o que tá ali atrapalhando a relação dela com a comida. E ela não vai resolver a causa, como eu falei. Porque tudo isso, comer em exagero, ultrapassar limites de saciedade, são só reflexos, são sintomas de algo que está acontecendo. Algo mais profundo, que precisa ser investigado. E se restringir, cortar alimentos, substituir A por B, não vai resolver esse problema. Não vai resolver. E é por isso que, depois desse período de restrição, essa mulher acaba recuperando o peso. Só que ela passou ainda por uma restrição. Então, além dela voltar ali para os hábitos antigos, ela volta com muito mais vontade. Porque ela deixou de comer o que ela queria, ela deixou de comer o que ela gosta. Então, ela volta com muito mais vontade. Então, o exagero é muito maior, e muitas das vezes. E isso leva ao reganho de peso. Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido para você, curte aqui esse vídeo, essa live, para que ela chegue para outras mulheres que precisam ouvir, precisam saber disso, que estão aí num estado de sofrimento, que não é necessário. Então a gente se ajuda e ajuda também essas mulheres a receberem essa informação, para que elas possam olhar a sua alimentação a partir de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe um exemplo aqui que é bem clássico, acontece muito. Uma mulher que começou a dieta e ela tá doida ali para comer um doce, tá com muita vontade. E ela vai lá, pega a banana com canela, né? Aquecida, assada, que seja, e come. Só que ela tava com vontade de comer o doce. O que vai acontecer? Quais foram os casos que eu já tive em consultório? Dessa mulher comer a banana, fruta com canela, e comer o doce também. Porque ela não entendeu o que estava ali por trás da vontade dela. Então, não fez sentido comer a banana com canela. Ela comeu, mas ela continuou com vontade. Mas se ela tivesse nesse processo, né, sem ser esse de restrição apenas, se ela tivesse com esse olhar em relação à alimentação dela, um olhar mais amplo, ela entenderia o que está por trás dessa vontade. E de repente ela chegaria à conclusão de que, ok, realmente, hoje é a banana com canela e tá tudo certo, iria funcionar. Ou então ela poderia se dar conta que não, que ela precisaria descansar, porque era um cansaço que ela estava sentindo, aquela vontade de doce, na verdade era para ajudá-la a lidar com o cansaço, para ela relaxar. E aí, se ela entende o que está por trás dessa vontade, ela vai fazer o quê? Ela pode escolher comer o doce ou ela pode atender ao que o corpo dela está pedindo de fato, que é o descanso, que é o relaxamento, que é a pausa naquela atividade que ela está fazendo. Olha que bacana. Então, esse é mais um ponto que você precisa ter em mente quando você for começar a sua próxima dieta. E se você tá aqui, tá fazendo sentido o que a gente tá falando, você vai entender que não é esse o caminho, né, da dieta. Você me fala, você escreve aí e me conta o que você tá achando disso, tá? E aí a gente vai para um outro ponto. Só um instantinho aqui, peraí. Acho que foi. O outro ponto, que ele é importantíssimo e ele vai passar por todos esses dois primeiros pontos que eu falei para você, que é desconhecer por que quer emagrecer. Como assim, Luciana? Como assim? Antes de você começar a sua próxima dieta, você precisa saber
por que você quer emagrecer? Aí você vai me falar, mas como assim, Lu? Eu sei por que eu quero emagrecer. Você sabe por que você quer emagrecer de verdade? Me conta. Eu sei. Eu quero perder peso, eu quero ter a barriga chapada, né? Como a gente falou antes. Eu quero ter um bumbum sem celulite, então eu sei que eu preciso perder peso. Eu quero ficar sem esse culote, que me incomoda na hora que eu uso uma saia, na hora que eu uso uma calça. Aí eu trouxe uma outra situação. Sabe quando parece que a gente quer muito uma coisa? A gente quer muito, a gente fica pensando naquela coisa. E a gente vai lá, se esforça, se sacrifica, sofre e consegue, alcança. Ok, alcancei. Aí quando alcança, chega lá e fala, é isso? Nossa, então tá, né? Aí nem curte a conquista. Já aconteceu isso? Nem se realiza com a conquista. Você simplesmente tá, então tá, né? Isso se deve a dois fatores principais que eu trouxe aqui. O primeiro, você nem curtiu o processo. Você foi lá, fez, foi sofrido, né? Se esforçou, deu suor e sangue e não curtiu o processo. E um outro motivo é que ele não te realiza. Ele não te realiza. Você fica até xoxa. Você conseguiu, mas tá. E aí? Ficou xoxa. E se você não tiver em mente por que você quer emagrecer, é isso que vai acontecer também. Aí você vai chegar lá naquele peso e aí? O que vem depois? Não sei. Ah, tá, emagreci. Mas qual que é o sentido? Qual que é o significado? Não sabe. Então, inconscientemente, por que manter? Foi tão sofrido. Eu mereço, na verdade, um prêmio por ter conseguido ali. Aí você foca mais no que foi, né? O sofrimento que foi. E não nas conquistas, nas pequenas conquistas que você teve ao longo desse processo. E geralmente a recompensa é o quê? Já que eu emagreci, já que eu cheguei no peso que eu desejava, então eu vou comer tal coisa. Já que foi tão sofrido, eu mereço comer aquilo que eu estava me restringindo, que eu estava me privando. E aí nesse processo, o reganho de peso vai acontecendo. Isso não é algo consciente, isso acontece, mas nem sempre a gente tem consciência. Então é por isso que é importante a gente falar sobre isso, para trazer para consciência, para você perceber quando isso estiver acontecendo. Porque não seria uma verdade minha se eu chegasse aqui e falasse para você, é bom a gente conversar isso para isso não acontecer. Não, vai acontecer. Mas se você não tem consciência de que está acontecendo com você, você vai. Agora, quando você sabe, opa, é isso que está acontecendo comigo, você tem condições de interromper esse ciclo, que esse é o meu convite, né, para você hoje. Eu coloquei aqui alguns exemplos de quando isso acontece, da gente querer muito uma coisa e depois ficar xoxa quando conseguir, porque não curtiu. Então tem ali um passeio que disseram que seria incrível, a gente vai ter aquela viagem que parecia dos sonhos. Pelo menos nas redes sociais parecia. Quando aquela blogueira estava falando, aquele artista, nossa, parecia incrível. O emprego, aquele emprego que todo mundo estava desejando, eu consegui. E aí? Se a gente não pensar, por que a gente quer de fato? Ou então aquele crush, aquela paquera, que as amigas todas olham, aí tu vai lá e você consegue. Mas
Qual que era o sentido dessa relação, né? E quando você toma decisões, né, a partir dessa percepção, que se você se der conta, o que eu falei aqui, são decisões a partir da percepção do outro. E tá tudo bem ser a partir da percepção do outro. Vamos imaginar uma viagem. Alguém falou que é incrível, que é um lugar maravilhoso, e isso te deu vontade. Mas se você não para e pensa, o que você quer? O que você quer curtir lá? Quais lugares você quer visitar? O que tem a ver mais com você? Você acaba fazendo uma viagem que é do outro, não coloca ali, não se coloca, né? E pode ser que você não veja graça. Se você não vir graça, mas for algo a partir da sua decisão, do que você queria, vai ser muito mais tranquilo não ver graça. Agora, quando a gente não vê graça, mas foi por conta de uma decisão do outro, a gente fica até revoltado, não fica? Fica insatisfeito, revoltado, enfim. Então é importante a gente, ok, foi a partir do que o outro falou, mas deixa eu ver aqui o que faz sentido para mim, o que eu quero com isso, o que eu desejo, né, alcançar, como que eu vou me sentir a partir disso. Então a pergunta, eu botei algumas aqui, mas para você pensar, tá? Antes de você começar aí sua próxima dieta. Por que você quer emagrecer? Por que você quer perder peso? Essa decisão é sua? Isso faz um link com o nosso encontro anterior. Depois você dá uma olhada se você não assistiu. Essa decisão foi sua? Ou outras pessoas decidiram por você? Você está vivendo o sonho de uma outra pessoa, o desejo de uma outra pessoa? Ou isso é algo seu? Quando foi a primeira vez que você pensou em emagrecer, em perder peso? Qual que era ali o teu contexto de vida? Quando você se viu pela primeira vez com a necessidade de perder peso? Você consegue fazer essa retrospectiva? Essa eu considero muito importante para a gente conseguir responder por que quer emagrecer. O que você estava vivendo, né? Como que estava ali as tuas relações? Como que estava a sua relação com você mesma? Essa decisão foi a partir de algum comentário? Alguém falou para você alguma coisa? Ou até falou para uma outra pessoa, mas você... Ou será que foi depois de uma avaliação médica? Isso acontece também. Você vai lá no médico, o médico vê os teus exames e fala que tem as alterações ali, triglicerídeos, colesterol, enfim. Vê o peso, ó, tem que perder o peso. Tá aqui com uma resistência à insulina. E aí você leva aquele choque e fala, meu Deus, preciso perder peso. O médico falou isso, né? Você precisa perder peso. Mas a partir desse momento, o que você fez? Você se voltou para você para encontrar um sentido para essa perda de peso ou ficou ali no que o médico falou e você então foi procurar um profissional? Isso é importantíssimo, você entender isso para ter uma adesão ao tratamento, porque senão acaba não fazendo sentido, aí fica mais difícil, fica sofrido, porque eu tenho que perder peso, porque senão eu vou me tornar diabético. Tá, mas e aí? O que você quer? Porque não é porque você procurou uma Nutri, nesse caso, que realmente vai se realizar, né, a perda de peso. Ou ela vai se realizar e vai se manter. Isso vai depender dessas questões que a gente está conversando, do quanto isso faz sentido para você também. E depois, né? Foi depois de um olhar julgador, de repente, uma outra questão para pensar.
Alguém olhou meio estranho quando você colocou uma roupa e aí você já ficou pensando que não é legal ter esse corpo com esse volume. Eu preciso diminuir esse volume. Cada uma que tá aqui assistindo, cada uma de vocês, cada uma de nós, vai ter uma resposta para essas perguntas. Nenhuma vai ser igual, porque cada um tem uma vivência, uma experiência. E isso é o bonito da gente olhar para nossa relação com o corpo, para nossa relação com a comida, para o nosso processo de emagrecimento, porque cada um vai ter um caminho. Então, sem essa reflexão, essa perda de peso, ela pode não ter sentido para você. Você quer, você faz, você consegue, mas ela não tem sentido. E por não ter sentido, ela não se sustenta, ela não se mantém. E quando você faz essa reflexão, você pode escolher qual caminho você vai seguir. Se você vai seguir um caminho mais imediatista, rígido, sofrido. Geralmente isso acontece quando a gente não reflete sobre isso. Quando a gente não para, a gente vai seguindo, né? Vai sofrendo essas influências e vai simplesmente seguindo e fazendo o que a gente precisa fazer. Então, geralmente, quando a gente está nessa, sendo levadas, a gente acaba optando, não é uma forma consciente, mas acaba optando sim, por um caminho mais imediatista, por um caminho mais rígido, mais difícil. Agora, quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue escolher um caminho mais... Não é mais fácil, né? Eu ia falar mais fácil, mas não é mais fácil. Mas é um caminho mais tranquilo, um caminho mais em paz. Então, como romper o ciclo, esse ciclo de perda e ganho? Como romper com esse efeito sanfona, como é conhecido muitas vezes? Se perguntando qual é o sentido, qual que é o sentido para você do emagrecimento? Qual que é o significado? O que que ele vai representar na tua vida? O que que você vai sentir? E a partir daí você vai ter condições então de escolher esse caminho, como eu vim falando para você. Esse caminho que respeita o seu corpo, que é empático, que é gentil. Esse caminho que respeita a pessoa que você é, que leva em consideração o que você é, as suas preferências, a sua personalidade. Esse caminho que te devolve a paz com a comida e não que prejudica, que atrapalha, que faz você ficar brigando com as tuas vontades, com as tuas preferências, sabe? E isso vai te ajudar a construir uma boa relação com a comida e uma boa relação com o teu corpo também. Então você vê que talvez esse seja o primeiro ponto, você se perguntar qual que é o sentido para você desse emagrecimento, dessa perda de peso, o que isso significa. E a partir daí a gente vai encontrando várias outras respostas, até mesmo como a gente quer que esse processo se dê. Então é isso que eu vim aqui falar para você hoje. A gente está no nosso 4º encontro, semana que vem é o último. Para a gente fechar, eu vou trazer um tema para a gente fechar aqui com chave de ouro. E eu desejo muito que você esteja conseguindo colocar em prática o que a gente vem conversando aqui e já sentindo a diferença na tua vida, tá? De tudo isso, né, que tá acontecendo. Existe uma outra forma agora de você acompanhar esses vídeos lá no canal no YouTube. Eu tô subindo eles para lá, porque eu acho que facilita, é uma plataforma que facilita mesmo a gente assistir, né? Acho que é melhor para isso. Então eu vou deixar disponível lá também. E o link pro canal do YouTube eu vou deixar lá na bio, tá bom? E a gente vai fazendo assim.
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui para chegar para outras mulheres. Compartilha com aquela amiga que tá aí sofrendo, batendo cabeça, enxugando gelo, para que ela também se liberte, tá bom? Um beijo. Até semana que vem.